Oi. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Começando a nossa live nessa quarta-feira. Para iniciar, hoje nós temos a participação do pastor Hernani e eu queria iniciar com um versículo que está lá em Romanos 9:30. Ok? Romanos 9:30. Vocês que vão assistir depois essa live pelo Instagram, né? Acho que não começou ainda não. Oi. Seja bem-vindo, pastor. Amém, seu Wesley. Pastor Wesley, seja bem-vindo. Amém. Só um pouquinho. Nós estamos aguardando, pessoal, seja muito bem-vindo, viu? Nós estamos aguardando o pastor Hernani, que está quase chegando. E assim que ele chegar, nós vamos chamá-lo, tá bom? Passar um pouquinho mais, aqui assim, para os dois. Nós estamos ajeitando aqui. Amém. Sejam bem-vindos, viu? Como eu estava falando, vamos iniciar, tá? Hoje vamos conversar sobre a lei e a graça, né? E eu queria iniciar o dia de hoje, nessa quarta-feira, falando versículos que estão lá em Romanos 9, a partir do 30. Do 30 ao 32. O que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, o que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Então, isso a gente vai conversar com o pastor Hernani, esperando ele chegar, e dar uma boa noite a todos, que recapitulando, porque a gente já falou algumas vezes, que há um ano nós conhecemos a questão da graça, a graça de Jesus sobre as nossas vidas, e mudou a nossa atitude, nosso viver, nosso dia a dia, de como vemos o Evangelho e como nós vivemos esse Evangelho. Então, isso é muito importante, eu creio que foi importante para nós, está sendo importante para nós, e tudo que é importante para nós, nós devemos passar a outras pessoas, não reter. E isso vem sobre também aquele versículo que Jesus fala sobre ide a todos e pregai o Evangelho a todos, e a todas as nações e pregai o Evangelho a todos, a toda criatura, né? E o que nós vivemos, as experiências boas, nós devemos passar adiante, o que acontece com as nossas vidas. E a graça foi uma experiência, está sendo uma experiência muito, muito edificante, não só a experiência, mas a verdade da Bíblia. Amém? Eu queria dar boa noite aos que estão chegando aí. Nós estamos esperando só o pastor Hernani para nós começarmos esse não é um debate, mas um conhecimento melhor sobre a graça. Amém? Alguma coisa, Cristiano? Sim. Hein? Eu quero compartilhar. Está procurando uma palavra ali para nós compartilharmos. Só um minutinho. Deixa eu pensar. Oi, gente, tudo bem? Então, da vez passada, né, eu dei meu testemunho e dia 31 de maio do ano passado foi o ano que eu posso dizer que eu nasci de novo, né? Nós temos mais de uns 21 anos de conversão, mas eu posso dizer que foi o ano passado que a nossa vida, assim, foi um avivamento na nossa vida. Nós entendemos que o avivamento, ele já está em nós, né? Porque o Espírito Santo já está na nossa vida. Existe transformação e nossa mente está sendo renovada a cada dia. Então, o ano passado, para quem não ouviu o testemunho, né, foi uma experiência muito grande. O pastor Hernani, eu sabia que de alguma forma Deus ia usar a vida dele, né, para me abençoar. Nós congregamos juntos na igreja Batista Eterna Graça, lá no Buritis, e aí a gente continuou tendo contato, né? Então, ele me apresentou uns vídeos
E esses vídeos mudaram a minha vida, gente. Mudaram a minha vida completamente. E desde então eu não paro de falar disso para todo mundo que eu conheço. E o que isso aconteceu? Pastor Jandre, né? E pastor Wesley também que está aí. Foi uma coisa impressionante, gente, porque desde então eu sei o que é uma vida abundante. Antes eu não sabia, porque eu vivia muito no legalismo, né? Porque de qualquer forma, assim, a maioria das pessoas aprendem, né, com as suas lideranças e muita gente não sabe nem que é legalista, né? Então, infelizmente, eu passei por isso. Graças a Deus, hoje eu estou livre, estou liberta disso. E o pastor Hernani, eu acho que tá chegando aí. E aí, o que acontece? O que mudou na minha vida, né? Eu não vou poder estender muito, porque hoje a gente vai bater um papo com o pastor Hernani. Mas eu vou dizer para vocês assim, ó, eu não tenho mais aquele estresse. Ah, tá. Quer participar? Eu não sei como é que funciona aqui. Posso visualizar. É o pastor Hernani. Fazer transmissão. Eu tô achando que é outro pastor. Oi, pastor. Eu já te chamei aqui. Tô te aguardando. Ó, tá embaçado aí, hein? A conexão tá. Vocês estão me ouvindo, gente? Sanderson, seja bem-vindo. Ô, pastor, tá tudo embaçado. A gente não tá conseguindo te ver. Miriam, seja bem-vinda, Miriam, linda, minha vizinha. Amém. Bom, continuando Amém. o que a Lúcia estava falando, quando nós temos entendimento da graça, aquele peso, aquela cobrança excessiva que nós fizemos de nós mesmos, por muitas vezes achar que não estamos cumprindo o que Deus quer de nós, porque a gente é pecador. Eu vou fazer isso, peco. Então Deus vem aquele peso de cobrança. A graça tirou esse peso de nós, porque não é pela justificação nossa. O pastor Hernani está quase chegando. Ô, pastor, a gente está vendo aí, ó. Já são pessoas aí, hein? Tem algum problema aí, hein? Ó, tá embaçado. A gente não está vendo você, não. Mas... Vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar e te chamo de novo, tá? Tá ok, tá ok. Vamos lá, então. E agora? Como é que eu chamo? Acho que ele tem. Peraí, pessoal. Aí a gente está aguardando o pastor Hernani. Vamos ver agora. Agora deu certo. Ei, pastor! Tudo bem? Graça e paz, seja bem-vindo. É tudo ao vivo assim mesmo. A gente tem esses problemas, mas a gente chega lá. Quero oportunidade dos irmãos aqui e pedir a Deus que coloque realmente a mão sobre nós, sobre todos que estão assistindo, e que sejam bem-vindos. E a partir de agora, que o Espírito Santo nos conduza, nos guie, na verdade. E vamos conversando, que os irmãos aí participem também, porque é muito interessante. Exatamente. Amém. Bem-vinda, Renata. Vamos acenar para o pessoal que está chegando aí. Ô, pastor, nós estávamos já dando uma prévia aqui sobre a graça. A gente está na segunda parte, né? Sim. Estou vendo. Pode falar. Então, eu queria saber de você. Eu estava comentando com o pessoal aqui o meu testemunho, como que foi, né, a transformação na nossa vida. Eu só dei uma prévia, porque hoje a gente vai falar mais sobre a graça, sobre esse tema que é tão profundo
é difícil você falar da graça em poucas palavras ou em 2 lives, por exemplo, né? A gente precisaria de um tempo maior, né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa hoje para nós. Amém. Amém. Pois pastor Eduardo, pastora Lúcia, os irmãos, tá aí o pastor Santos, o pastor Wesley e a Renata, tantos irmãos aí que a gente, o meu sobrinho também, o Theo, deve estar aí, eu estou vendo que umas pessoas aí estão entrando agora. E uma coisa interessante, que todo crente tem que saber sobre lei e graça. Quando você está na lei e quando você está na graça. Ou seja, a nova criança, entendeu? Então isso é muito importante. A gente sabe, no início nós já falamos, que a lei é um merecimento, é aquilo que a gente acha que a gente merece, que é como um salário de um trabalhador, né? Isso seria lei, aquilo que eu mereço. A graça é aquilo que nós não merecemos, que Jesus nos dá graciosamente, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Então é isso que é a diferença. Então a gente sabe que a lei ela foi dada por Deus até Cristo chegar. Por isso fala em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo. Então é por isso que a gente está aqui conversando e chegar a um entendimento melhor a cada live que a gente vai fazendo. Amém? Exatamente. É isso mesmo. Inclusive, pastor, eu abri lendo Romanos 9, de 30 a 32, que fala lá sobre que nós conquistamos pela graça e não pela lei. O favor de Deus, o merecimento de Deus é pela fé em Jesus, de Jesus que ele tem. Exatamente. Está procurando a palavra? E hoje eu estava vendo em Gálatas também, pastor, falando sobre que o fim da lei é Cristo, né? É outra coisa que a gente comentou também. Né? Hã? Romanos 10:4, o fim da lei. Romanos? Romanos 10:4. Acho que foi em Romanos que eu li, então. O fim da lei é Cristo para a justiça por aquele que crê. Isso. Então, tem gente que pensa assim, mas não tem que mais obedecer à lei, acabou. Pelo contrário, né? A gente tem várias leis, inclusive no Sermão do Monte. Mas qual que é a diferença de viver pela graça? A diferença é que a gente não tem aquele peso, né? A gente faz por voluntariamente. A gente não é imposto em nós. Voluntariamente nós desejamos obedecer, não é? Verdade, é verdade. E José também acabou de entrar. Isso aí, José, seja bem-vindo. E José, meu irmão. Seja bem-vindo. Uma coisa, pastora Lúcia, importante, eu quero até que a pastora Sonali também acabou de entrar. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, pastora. Um texto que está em Gálatas 3:19. Quem puder aí abrir a Bíblia, pode ver também em casa. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, a lei, ela foi dada por causa da transgressão do homem. Ela não tem a função de justificar ninguém, e nem justifica. Mas ela conduz o homem a Cristo. Então, a lei ela é como um aio, como fala lá em Gálatas, né? Ela é condutora. Então, todo aquele que vive em função da lei, querendo obedecer à lei, chama-se merecimento, né? É aquela pessoa que vive justificando, que as pessoas não amam, muitas vezes não dão oportunidade para elas. Então, se você vive na lei, tem um problema muito grave. Você vive cheio de amargura, de decepções, e que a graça não. A graça, você sabe que você não merece nada. Você pode aplicar isso no seu casamento, no trabalho, e ser mais altruísta, né? Vamos colocar assim, né? Porque a graça nos alcançou e não merecemos nada. Por isso estamos aqui, né, gente? Se a gente merecesse, nós não estaríamos aqui, né? Mas o pastor, foi em Gálatas 3 que eu li, que fala o seguinte, que é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Né? Então, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Quer dizer, se eu viver pela lei, eu vou viver embaixo de maldição. Exatamente. Ô, pastora Lúcia, e os pastor Eduardo e todos que estão nos assistindo, uma coisa importante. Quando o Gás fala que a gente decai da graça, decair é cair um degrau abaixo, né? Então, a graça ela é muito superior à lei. Quando eu decaio da graça, eu entro debaixo da maldição, porque eu entro na lei. Eu começo a observar os preceitos da lei. Lá em Tiago 2,10 fala que se eu tentar cumprir um mandamento da lei, eu tenho que cumprir todos. E nós jamais conseguiremos, homem nenhum, a não ser Cristo que foi perfeito, que ele cumpriu a lei por nós. Então, a obediência à lei era realmente lá no Antigo Testamento. Hoje, a obediência é em Cristo, porque ele nos obedeceu. Ele, por causa da obediência de Cristo, nós temos a bênção. Pela obediência dele, da nossa. Porque a nossa hoje, nós obedecemos a Cristo, porque ele obedeceu primeiro. Mas não por força, né? Pela essa graça. As pregações hoje que a gente tem visto muitas vezes, tipo assim, Deuteronômio 28. Se atentamente ouvis a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos esses mandamentos que eu te ordeno, serás bendito no campo, na cidade, e tudo, não é por aí? Só que isso não funciona com a igreja do Novo Testamento. Porque os mandamentos, que mandamentos são esses? Qualquer judeu que é aquele judeu mesmo, ele sabe que os mandamentos, eles são difíceis de cumprir. Então, não tem como cumprir. São 613 por aí, né? Então, vamos colocar aí 365 negativos, 248 positivos. Os negativos você não poderia fazer de qualquer maneira. E os 248 você teria que fazer. Imagina que não conseguiria cumprir, né, gente? Jamais. Só o Senhor Jesus para cumprir tudo isso por nós, porque ele é perfeito. Então, é isso que é graça. Nova aliança. Aliás, eu quero só colocar, antes de passar para vocês, a graça de Deus é o próprio Deus encarnado. João 1,17. A lei foi dada através de Moisés e a graça e a verdade através de Jesus. Então, Jesus Cristo é a encarnação do próprio Deus. A lei, ela mostra quem somos. A graça mostra quem é Deus. Então, há uma grande diferença. Ok, gente? Exatamente. Até porque, pastor, o negócio é tão sério, na hora que você quiser falar, Eduardo, é tão sério que, pelo período que nós estamos vivendo hoje, pelo desgaste emocional que estamos vivendo, todos, né, sem exceção, por mais que a gente busque, né, a se fortalecer, a gente tem que vigiar. Mas, no final das contas, se a gente não aplicar a fé, a gente não vai suportar o que vai vir pela frente. Já tem gente que não está suportando. Se você viver pela lei, é uma sobrecarga, porque Jesus falou que o dia já é mau. E se eu já acrescento a isso, agora vamos entrar numa questão, pastor, que é muito delicada, é sobre a institucionalização nas igrejas. Isso é uma coisa que tem trazido muita confusão na mente do corpo de Cristo. A gente percebe que tem havido até uma divisão no corpo de Cristo, porque as pessoas ficam confusas, não é? Ficam confusas na hora que chega essa questão, né? Existe muita desinformação em cima disso aí. Tanto religiosa, eclesiástica, como social. O mundo hoje está vivendo uma crise muito forte em todas as áreas, digamos assim. A saúde começou pela saúde e afetou todo um contexto geral. E é interessante, voltando aqui pela graça, uma coisa que pessoal minha, quando eu tive conhecimento da graça verdadeiramente, de alguns meses para cá,
que a partir de maio a gente começou a entender o que era graça, final de maio do ano passado. Mas quando isso entrou no meu coração verdadeiramente, mudou o meu estado de viver, de como ver as coisas. Deixei de lado aquela institucionalização da igreja e voltei para o corpo de Cristo, para quem é Cristo, para a obra da graça na minha vida. E isso está fazendo toda a diferença no psicológico, no emocional e também no dia a dia. Não, não é só isso, não. Quando a gente entende o que é graça, a gente está falando, mas o que é graça? Será que algumas pessoas sabem o que é graça? É um dom imerecido. Muita gente sabe, já sabe de cor essa frase. Mas tem uma coisa, é você saber qual é a base disso. Das bênçãos que Deus já disponibilizou para nós, né? Nós já recebemos a bênção de Deus. Só de eu entender, pastor, eu não preciso entender muito de teologia para eu entender a mensagem que Jesus deixou para nós, né? Se eu entender o que Jesus quis dizer para mim, eu vou conseguir superar muita coisa. Como, por exemplo, assim, todo mundo tem gente com medo, pastor, que não sai de casa de forma alguma, nem para ir no supermercado, né? Por causa da questão da pandemia, né? É certo que a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Todo mundo usa máscara, álcool gel, todo mundo se cuida mesmo. Mas o que a gente percebe, o que acontece? Quando eu fico muito ligado nas coisas da terra, das coisas que são carnais, elas vão me dar uma limitação muito grande. A graça, ela me permite que a minha fé seja livre. Eu não tenho alguma trava, né? Uma trave que possa me impedir de crer que Deus vai estar comigo em todo o tempo. Eu acho que Jesus deixou bem claro, até com relação aos judeus, né? Tem uma parte aqui que eu li também, de Gálatas 3, sobre o valor transitório dos ritos judaicos, por exemplo. Eles estavam ainda muito apegados às tradições judaicas, né? E aí fala assim, ó, no versículo 9, fala assim, no capítulo 4, tá? Fala assim, ó, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, quer dizer, tudo, você está entendendo? Então, muitas vezes a gente guarda coisas, algumas tradições do homem até, que não nos leva a nada. Não é? Outra coisa importante sobre isso, quando fala rudimento do mundo, está falando exatamente desses preceitos religiosos. Coisas que a gente não consegue guardar, nem cumprir, porque Cristo cumpriu tudo isso. Eu vou colocar a lei aqui para uma divisão da lei. Vamos colocar aí leis civis, morais e cerimoniais. Vamos colocar aqui todo esse ritual de cerimônia que apontava para Cristo, né? Então a gente vê que tem gente querendo ainda até sacrificar animal. Se bobear aí, eles vão circuncidar pessoas, sacrificar animais. Isso é um ritual de guardar dia, de guardar feriados judaicos. E isso a igreja não precisa. E sobre essa questão da institucionalização da igreja, a igreja ela é um organismo vivo, primeiro, né? É o corpo de Cristo, né? Então, em relação à pandemia, por exemplo, nós vivemos hoje um clima de medo, de insegurança, e que as pessoas falam assim, eu tenho que estar na igreja. É uma expressão errada, porque a igreja é o corpo. Você pode, a Bíblia fala que onde houver 2 ou 3 no nome de Jesus, ele está. Então, primeiro, eu estou inserido no corpo, como filho de Deus. Então, nós somos igreja. Nós todos juntos somos o corpo de Cristo. Se eu reúno na minha casa, ou debaixo da árvore, ou lá, no lugar onde que eles chamam de igreja, é a mesma coisa. Então, não precisa ter medo. Por exemplo, tem uma família em casa, reúna-se lá, celebre-se a ceia, isso não vai mudar muita coisa. As pessoas falam, mas eu tenho que esperar uma autoridade espiritual para celebrar a ceia.
Mas a igreja toda, como corpo, ela é autoridade no Senhor Jesus Cristo. Não precisa ter medo disso. Reúna a sua família. Faça lá a ceia tranquilamente. Não precisa ter medo. Isso aí é o que eu penso, é a minha opinião, tá, gente? Porque tem gente que fala, não, eu tenho que chamar um apóstolo, um pastor, um mestre para fazer isso para mim. Então, eu creio que a igreja, ela não... Ninguém pode conduzir a igreja, a não ser o próprio Espírito Santo. Então, é ele que nos leva. Vamos tirar o pânico que está tendo hoje, pessoas morrendo dentro de casa, com medo. E se a pessoa se reúne, por exemplo, lá no templo onde que se reúne a igreja, num prédio, eu peço, por favor, não se aglomere, meu irmão. E deixo uma palavra para vocês de prudência. Pastora Luz, pastor Eduardo pediu aí, lave as mãos, higiene, coloque sua máscara e procure manter distância, se você tiver, né? E nunca aglomerar, porque é perigoso. Então, Deus nos protege, claro que nos protege, mas é bom a gente precaver também, né, gente? Agora, não ficar com pânico. Eu até postei algo agora. Não entre em pânico. Deus é o nosso protetor. Se o Senhor edificar a casa, vão vigia a sentinela, né? Então, a gente tem que ter esse conceito. Tá bom, gente? Como eu até tinha falado, Davi, em outra live, Davi era segundo o coração de Deus, mas ele ia para a guerra com armadura. Claro, lógico. E a nossa armadura hoje é o quê? É a máscara, é o álcool gel, é a prudência. Exatamente. Uma outra coisa muito importante também, tem muitos irmãos que esperam o pastor chegar para pedir oração, né? Algum problema que esteja passando. Eu acredito que essa pandemia ela tem um lado positivo, que se pode dizer isso, né? Que confronta as pessoas, sabe? Porque aí é a questão seguinte, é uma oportunidade. É uma oportunidade quando você fala, você tem o Espírito Santo com você. Então, fala com o Espírito Santo. Antes você pedia para o pastor orar por você, ou pedir oração na igreja. Mas você mesmo pode, né? Você mesmo pode chegar ao Espírito Santo e pedir para ele. Você pode falar com ele. Eu, nesse período todo da minha vida que eu tive com meus traumas ali, eu tive o privilégio, né, de ser restaurada pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes muita gente está em solidão, né, pastor, também. Pessoas idosas também estão solitárias também. Nós temos aqui umas vizinhas também que passam por esse dilema. E aqueles que não conhecem a palavra, é mais difícil ainda. Eles não sabem nem como começar, porque não entendem a Bíblia, né? Então, assim, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer nesse período que nós estamos vivendo, né? Eu vejo que a graça que Deus proporciona para nós é suficiente para tudo que nós precisamos. Aí que está. O segredo é esse. A graça, ela supre todas as nossas necessidades. Basta que eu acredite no que a Bíblia está dizendo para mim. Ela é minha base. Então, quando eu entendo que eu não estou sozinha por onde quer que eu vá, que a Bíblia me assegura, que o Senhor me assegura que Ele estará comigo todos os dias, pronto. Não é? Quantas palavras, quantas promessas Deus já falou para nós e muitas vezes a gente entra no ouvido e sai no outro. Não pode. A gente precisa reter em nós e ruminar a palavra todos os dias. Né? Porque aí Deus vai despertando em nós coisas novas. Né? Eu ouvi um pastor falando hoje que quando nós temos o Espírito Santo, nós estamos em constante movimento, em constante renovação. Mas muitas vezes nós precisamos tomarmos uma atitude, tomarmos o primeiro passo, não depender que o pastor faça por nós, não esperar que o pastor nos diga o que nós temos que fazer. Porque Deus mesmo, Ele já nos falou o que nós temos que fazer, né? Eu só queria colocar assim, aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo aí, se tiverem perguntas, coloquem as perguntas, tá? Que a gente está aqui para responder, que não é só entre nós, mas é que todos participem, é interessante que
a pessoas que têm dúvida ainda sobre a graça, sobre se estão na lei ou não, o que é legalismo, qual a diferença entre a graça e a lei. Então, podem perguntar. Vou fazer uma enquete aqui, então, né? Será que vocês que estão aí, ó, pessoal, vocês que estão aí, como é que vocês se consideram assim? Vocês acham que vocês estão na graça? Que vocês realmente estão vivendo na graça? Ou vocês acham que ainda tem um pouquinho da lei ainda misturada? Tipo assim, vamos dar um exemplo, né, pastor? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Ei, Alessandra, a Lia também já entrou ali. Vou dar um exemplo, por exemplo, assim, gente. Nossa, não orei hoje. E agora? Estou me sentindo mal. E eu não dei meu dízimo também mês passado. Aí você começa a ficar aflita. Não, o pastor, eu não fui o culto não tem, né? Mas assim, ele me cobrou a live que eu não assisti, e agora, não sei o quê. Não, umas coisas assim, né, pastor? Oi, pastor Eduardo, vocês entraram num assunto bem polêmico. É o seguinte, eu sei que... A Renata, pastor, a Renata está falando aqui que vive na graça. Amém. Isso mesmo, Renata. Né, Renata? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É interessante que tem na igreja a liderança da igreja, que todos devem submeter a essa liderança, né? É diferente. Agora, eu não posso achar que por essa liderança ser minha liderança, que ela vai me livrar de tudo que está no mundo, das doenças. E tem gente que pensa nisso. Quando o próprio Jesus ele fala em João 16:33, no mundo passais por aflições. Então, eu não consigo cobrir os irmãos com a minha oração e salvá-los. Verdade. Ele acreditar em Cristo. Então, eu não posso ficar agarrado numa pessoa achando que ela vai me dar vitória. Mas a vitória já foi dada através de Cristo. Porque Ele é que é o nosso Senhor. Então, Ele é a graça de Deus. Ele é a graça encarnada. Então, quando eu acredito em Jesus, na promessa, notem vocês, irmãos e gente, todo mundo que nos assiste. Quando eu estou na lei, é muito fácil de descobrir. É quando eu começo a ter o merecimento de alguma coisa. Por exemplo, Jesus cita isso em, se não me engano, Lucas 18, ali do publicano e o fariseu, que ele fala assim, jejum, eu oro, eu dou o dízimo de tudo, e o outro fala assim, mas eu não sou digno nem de... Então, essa parábola aí conta direito. Deus é exatamente aquele que não merece. O filho pródigo, aquele rapaz que pediu o pai para morrer, falou, me dá minha herança, e foi embora. A gente citou isso aqui na outra live. Então, ele ficou ali, mas depois ele se arrependeu e voltou, e o mais velho que estava dentro de casa não conhecia nem o pai. Então, ficou falando, mas eu que sempre estive aqui, trabalhei, não recebi nada, e vem esse seu filho e o senhor dá tudo. Por quê? Porque quem conhece a Deus sabe que Ele nos ama, não é porque somos bons, mas é porque Ele é bom. A grande diferença é essa, que nós não merecemos, mas nós recebemos graciosamente todas as coisas. Então não podemos ficar naquele esforço de tentar receber algo de Deus. Igual eu vejo muita gente, ele fala assim, mas eu oro 3 vezes ao dia, eu faço o jejum de Daniel, eu vou ao monte não sei quantas vezes. Ele acha que esse ritual vai trazer bênção para ele. Mas, na verdade, ele pode fazer tudo isso? Pode. Mas não para requerer algo, porque Jesus deu para ele, basta ele crer. Ele talvez não conheça. Porque a nova aliança é na promessa. Amém, gente? Aqui, interessante, porque tudo que nós fazemos e colocamos eu fiz, não, eu orei, eu busquei, né? Tudo eu. Então sou eu. E é totalmente diferente. Até quero dar um exemplo claro. Assim, há algum tempo atrás, a gente passamos dificuldade, ainda não tinha conhecimento da graça, e na dificuldade, aí fechava os olhos, Senhor, eu procuro fazer tudo certo, estou fazendo tudo certo, o que está de errado em mim? Há alguma maldição? O que está esquecendo? Ou por que, Senhor, tudo isso? E aí eu ficava magoado, sentido, chorava pelos cantos. Hoje,
quando passa dificuldade, a gente entrega para Deus, entrega a Jesus, descansamos, e é interessante, o resultado vem. Não, vamos falar mais sobre esse negócio aí, ué. Ai, senhor, mas eu já fiz tanta coisa. Eu. Não, olha como eu sou santa, como eu sou fiel, Senhor. Olha aqui, tá quase uma auréola aqui, um negócio aqui. Por que o senhor me maltrata desse jeito? Nossa, senhor, eu não mereço. Por que começou ali? Ó, o Theo entrando agora também. Ei, Theo, tudo bem? Deixa eu falar. Estou perguntando cadê a live, é porque talvez eu tenha em outro lugar, né? É meu sobrinho lá de Vitória. Deixa eu falar uma coisa para vocês, importante. Lá em Hebreus 12, quando haja nenhuma raiz de amargura, quando falei a partir do 14, fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. A pessoa pensa que ele tem que buscar pelos métodos dele ser santo demais para ele ver a face de Deus. Mas quem é santo? É Deus. O santo que habita em te torna santo. É a interpretação. Não é pelos meus atos de bondade que eu vou conseguir ver a face de Deus. Olha que coisa interessante. Quem habita em nós é o Espírito Santo. E a raiz de amargura que vem na nossa vida é exatamente quando nós estamos na lei. Não brote né, raiz de amargura no seu coração, porque eu começo a ter justiça própria. Porque a justiça própria, eu começo a questionar Deus. O pastor Eduardo falou aí. Mas eu faço tantas coisas certas e aquele cara que não faz nada, ele recebeu mais do que eu. Então a pessoa fica amargurada. É o caso de pastores deixando o ministério, suicidando-se porque eles ficam muito chateados, porque eles acham que Deus não os ouve mais. Então não é isso. Nós vivemos pela graça e andamos nela, no nome do Senhor Jesus. Amém? Olha aqui, ó, o que o pessoal está falando, que o pessoal está buscando, pastor, a live pelo seu Instagram. Mas eu mandei o seu convite para eles, entendeu? Ô, gente, mas aí depois a gente passa o link para eles, né? Aí a gente vai deixar gravado aqui, tá? Ele está fazendo da segunda vez também, né? Quem sabia, né? Isso é bom que a gente faz outro, né? Ô, pastor, mas eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu acho que tem muita gente ainda que está preso, sabe? Ainda está cativo ainda com algumas ervas daninhas ainda do passado, né? Ainda não se libertou. Enquanto que isso, Paulo fala algumas vezes ali para nós não sermos mais escravos, né? E nós mesmos nos colocamos leis para nós. Porque a gente acha que com a lei a gente está preservado. É uma zona de conforto viver pela lei. É como se diz assim, não, eu estou seguro, né? Porque se eu obedeci, é fácil. Assim é fácil. Viver pela lei é fácil. Agora, viver pela graça não é fácil. Não é fácil porque você vai crer naquilo que você não vê, não é? Ó, a Alessandra está falando aqui, a graça tira o nosso peso, nossa cobrança da perfeição, porque nunca seremos. Isso mesmo. Uma coisa interessante, que quando fala em Hebreus lá, 12, que fala que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú. Você vê que o impuro ali não é de relações ilícitas, não, é porque ele negou o seu direito da promessa, da primogenitura. É muito importante nós entendermos isso. Então, quando nós deixamos a promessa de Cristo e voltamos para a lei, nós estamos rejeitando a bênção de Deus. Então, por isso que fala que nós entramos debaixo de maldição. Quando eu decaio da graça e vou para a lei, eu entro debaixo de maldição. Você fala, pastor, mas que isso? Mas um crente pode ficar amaldiçoado? Nesse caso, sim. Porque ele sai da graça e vai para a lei. Então, ele entra na justiça própria. Então, um dos problemas da pessoa, da carne, por exemplo, é a autocondenação. Nós sabemos disso, né? Então, a autojustificação. Então, isso tudo traz para nós um peso, e uma raiva, e uma ira das pessoas, né? Então, isso que é o nosso problema. Então, o pastor, ele tem que conduzir o rebanho. Ele não veio para dominar o rebanho. Então, eu, como pastor, e vocês também, e os que estão ouvindo e assistindo, eles têm que entender que o rebanho não é dele, é de Cristo. Jesus morreu. Então, é ele que conduz, através do seu Espírito Santo, né? Amém?
Amém. Amém. É isso. Colocando aqui a questão, falou ali de muitos pastores até se suicidam. Eu creio também que por falta de entendimento da graça e por viver muito na questão da lei, há muitas mais pessoas que se desviam, deixam o evangelho por causa dessa cobrança. O momento que tu tem certeza da graça, do que ela representa na nossa vida, do que Jesus representa, do que o Espírito Santo representa, que ele vive em nós, não longe de nós, ele está aí dentro de nós. Nós somos a igreja. O Espírito Santo está junto com nós, nós temos o trono do Espírito Santo dentro de nós. Quando a gente tem certeza disso, convicção, a gente nunca abandona o Evangelho. Então, eu creio que a questão da legalidade da lei em si, até esses ministérios que tem aí, existe muita gente que se desvia por causa disso, da cobrança. Rodô, foi muito bom você ter falado sobre isso, sabe por quê? A gente tem que tomar muito cuidado, um temor de Deus que me veio aqui. A gente tem que tomar muito cuidado quando um irmão, gente, não está aí na igreja, está desviado, porque teoricamente está desviado, mas não quer dizer que esteja, não. A gente tem que... Não dá para dizer que ele está, tá? Eu acho que é um momento, assim, muito delicado, isso que Eduardo falou, porque se as pessoas se desviam da igreja por questionamentos, por dúvidas, cobranças, esse fardo pesado, que é a cobrança que se faz da doutrina humana, então o erro está em nós. Então, nós temos uma responsabilidade com esses irmãos para ajudá-los, né, a não se sentirem sobrecarregados. Então, isso é um alerta para a liderança, para que não faça muitas cobranças que Deus não tem cobrado, né? Eu acho muito sério. Outra coisa importante é o seguinte, eu, por exemplo, tiro por mim, eu sempre, como pastor, deixei o rebanho sempre livre. É lógico que tem as cobranças em relação ao ministério para a direção, porque a gente não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Mas não podemos exigir aquilo das pessoas que eles não conseguem fazer. Às vezes tem um irmão que trabalha, a liderança da igreja tem que prestar atenção. Uma mulher casada, por exemplo, ela não pode estar fazendo visita todo dia, ela tem que cuidar da casa, do marido, ou mesmo trabalha. Então, hoje a igreja ela tem que perceber isso. O pastor, a liderança, tem que olhar dessa maneira, porque senão as pessoas vão embora tristes, abatidas, cobrança que vem lá de cima, falando, mas eu mando em você, e ninguém manda em ninguém. Na verdade, nós somos livres. E o pastor, a pastora, o mestre, o apóstolo, todos esses homens são pessoas que são, inclusive, ovelhas também do rebanho. Eu tenho um ditado aí que fala assim, pastor não gera ovelha, vindo de pastores. Então, ele não é uma ovelha? Meu irmão e minha irmã, todos nós somos ovelhas, nesse caso. Então, nós temos que enxergar isso. Então, o pastor que produz é aquele que guia o rebanho, mas que ele também é uma ovelha. Olha, a Juliana acabou de entrar aqui, lá de Vitória. Isso aí, Juliana. Seja bem-vinda, Juliana. Pastor Mauro também entrou ali, que eu vi. Meu irmão também. Toda Exatamente. Tá aí, gente. Não deixe de chamar, não. Também a Clara, também, esteja bem-vinda, né? Deus seja bem-vinda. Todo mundo aí. E vamos nessa, porque Deus é bom. A Claí, minha linda, Claí lá do Rio Grande do Sul, linda. A Lídia também. Tá vendo? Bate! A Alessandra também é do Rio Grande do Sul. Eita, Deus maravilhoso, saudade de você também, viu? Ô, pastor, mas assim, falando sobre essa questão aí da igreja, que é muito importante também. Olha, em nome de Jesus, quando Paulo fala, por acaso, eu sou de Apolo, né? Ele fala de Cefas, não sei o quê. Isso. Ele fala assim, acaso fui eu que batizei e tal, não sei o quê.
Então, o que acontece? Nós temos um hábito de falar assim, a minha igreja... Ah, não, a minha igreja. Você vai falar isso para uma pessoa que não frequenta a igreja, ela vai dizer assim, ah, por acaso Deus é só seu? Então, nós temos alguns vícios, né, que nós temos que cuidar. Tem um amigo nosso aqui, né, amigo Dudu, que ele falou assim, nós cristãos, não, eu também sou. Ele é católico e tudo, né? E então, assim, a gente precisa ter contextualizar, a gente precisa poder interpretar, entender o que está à nossa volta. O problema nosso, pastor, que a gente está acostumado a viver dentro da igreja, mas Jesus nos chamou para fora da igreja. Porque nós vivemos enclausurado ali, é muito zona de conforto, né? É tão gostoso, um pedacinho do céu, louvor, palavra, abraço. Oi? Deixa eu falar uma coisa aí. O conceito do povo hoje como igreja, ó, o Theo entrando aí também. Abração, Theo. Deus te abençoe, viu, querido? Abraço. Falar, o conceito de igreja é uma coisa tão interessante. A palavra igreja no original da língua grega é eclesia, ou eclésia, como muitos falam, né? Que é um povo tirado para fora, né? Então, quando a gente enxerga dessa maneira, nós andamos aí com o povo de Deus como corpo. E eu queria só colocar uma coisa aqui que Deus está falando no meu coração. É 2 Coríntios, capítulo 3, aqui no 7, fala assim, olha, e se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui está falando de velha e nova aliança. Então, vindo em nós hoje é permanente, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Nós vivemos hoje guiados por ele, não é mais por um arcabouço de lei, por mandamentos, não faça, não toque, não coma, não beba. Não é isso. Então nós temos que viver sempre essa vida em Cristo Jesus. Tem muita gente aqui me procurando, perguntando realmente do ministério, onde que é que entra? Mas eu não posso sair daqui agora. Gente, vocês me perdoem, mas talvez vocês não prestaram atenção. Entra aí no Ministério da. Quem puder conversar com outras pessoas de fora aí, por favor, viu, gente? Vamos acessar. Muito obrigado por aqueles que estão aqui. Mas a lei, ela só dura até Cristo. Por que isso aí? Porque onde não há transgressão, não há lei. Se nós estamos em Cristo, nós não somos transgressores. Nós vivemos hoje em santidade, porque Ele é santo. Nós vivemos sempre nessa visão de crer em Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro, não é porque somos bons, não. Né, gente? Então, pastor Eduardo, pastor Lucia, irmãos que estão vendo aí, assistindo. É isso mesmo, pastor. Então, o que acontece? A gente não merece mesmo as bênçãos de Deus. E assim, toda semana a gente tem um testemunho, viu, pastor? Por causa dessa maravilhosa graça de Deus. Toda semana. A gente, mais uma vez, eu vou contar, mais uma vez, a gente estava com a nossa despensa praticamente vazia, mas a gente não está preocupado mais, pastor. A gente não fica de jeito, já tem vários meses. A gente está tranquilo, mas é incrível. Ontem, foi hoje, né? Não, hoje a gente não teria carne para comer. Parece que a gente está morrendo, mas não é não. Fica tranquilo, tá tudo certo. É que a gente confia em Deus, entendeu? E a gente gosta de falar porque assim, para motivar mesmo, sabe? Para dizer o seguinte, a gente... como é que nós vamos fazer, né? E a princípio, aos nossos olhos, a gente não saberia nem como que ia fazer. Simplesmente apareceu o serviço para mim, para o Du, e ainda ganhamos uma cesta básica, né? Então, gente, isso é graça. É graça, abundante graça. Sabe o que é graça? São muitas respostas. A graça, só dizer assim bem rápido, a graça é você dormir tranquilo e acordar tranquilo. Não é, pastor? Você tá até a Malu. Malu tá entrando agora também aí. Malu, ela Oi, Malu. Eu vivo
muitos anos no banco. Muitos anos não, porque ela também está nova, igual eu, né, gente? Parece que essa quarentena... Notaram que eu estou mais novo? Mas eu falo para vocês, viu, gente? Viver na graça de Deus, não é? Eu estou vendo aqui os irmãos, Renata rindo aqui, todo mundo, glória a Deus, todo mundo aqui. A gente viver nessa graça é a gente viver no descanso. Por exemplo, o que é isso? Nós vivemos hoje, não é no deserto, nós vivemos no descanso. Então, Deus, Ele nos conduz hoje ao descanso que é Cristo. Muita gente pensa que Deus leva a pessoa para o deserto, para matar, para pisar. Não, não. Deus nos conduz ao descanso. Eu estou vendo Malu rindo ali, mas é engraçado mesmo, a Renata, porque nós temos uma tendência de pensar que Deus nos pune por tudo quanto é coisa que a gente faz de errado. Mas não, gente. Deus não pune a gente. Se Deus nos punisse por tudo que a gente erra, nós estávamos no inferno. Deus nos ama. É verdade. E nós merecíamos o inferno. E Deus nos salvou sendo ainda pecadores. Veja que bênção. E outra coisa que eu quero falar para vocês, viu, gente? Por favor, não discrimine o seu familiar que não pense como você. Não discrimine o irmão que não pense como você. Viva com ele em harmonia. Deus ama todo mundo. Vamos só levar esse testemunho de vida que é o nosso em Cristo. Sem falar, sem cobrar, sem apontar. Então isso é que é graça de Deus em nós. Amém, gente? E eu vou profetizar algo que se pastor Eduardo, pastora Lúcia, os irmãos permitam. Por favor, o Senhor Jesus, Ele está de mãos estendidas para nós agora. Bênçãos, e Ele mesmo é aquele que vai prover. E essa noite, você vai ter uma alegria tão grande no Senhor Jesus, que você vai falar, meu Pai amado, como o Senhor me ama. E é isso que eu quero profetizar. Não temam, o Senhor está com todos vocês, hoje e sempre. Amém, gente? Amém. Pastor, só dizer assim, só para completar o que eu falei, a graça de Deus, a alegria, é você saber, é você acordar e saber que você tem alguém o tempo todo, assim, protegendo você. É assim que eu acordo. Eu sei que quando eu acordo, eu agradeço a Deus de tudo. É bom você ser grato a Deus de tudo. Até assim, qualquer coisa, muitas vezes as nossas coisas são simples, pastor. Mas a gente transforma as coisas aqui. Às vezes a gente vai comer um arroz, feijão e carne, a gente acha que é um banquete porque está gostoso, sabe? Então, nós aprendemos pelo pouco que nós temos, para nós é grande coisa. Valorizar as pequenas coisas é o que Deus sempre fala conosco. Quando você explora tudo que você tem na sua casa, seus objetos, tudo, usa o máximo que você puder. Você não tem... mulheres, por exemplo, eu não tenho uma cama bonita, eu não tenho um móvel bonito em casa, mas você pode restaurar. Eu renovo os móveis aqui em casa, né? Então, muitas vezes a gente quer coisas que não pode ter no momento, com essa situação toda que todo mundo está vivendo, na economia, até a gente aprendeu a economizar, né, amor? Na hora que a gente vai comer, a gente come aquilo que tem que comer, não exagero na quantidade, e com isso a gente está ficando magrinho, né? Então é isso. Pastor, eu só colocando uma coisa que chamou a atenção, aconteceu essa semana, falou em não discriminar, viver em paz com todo mundo, não discriminar ninguém, né? Estarmos respeitando a integridade de cada um. Aconteceu uma coisa interessante, eu trabalho com muitas pessoas, com muitos católicos, né? Mas sempre dando o meu testemunho, sendo fiel na palavra, mostrando a verdadeira igreja, mostrando Jesus, mostrando a palavra Nova Aliança, né? O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, sendo testemunho para eles. E essa semana, conversando com o senhor, ele chegou e disse, olha, eu, católico, ele disse, eu estou ouvindo esse pastor, eu gostei da pregação dele, e o pastor prega sobre a graça. Ele disse, eu gostei muito, fiquei apaixonado por ele, e a primeira vez que eu ouvi ele, eu me lembrei de ti,
porque fechou com as coisas que tu falava para mim. A convivência, o respeito, respeitando a pessoa, mas colocando o nosso posicionamento de quem nós somos verdadeiramente em Cristo, isso vai trazendo algum efeito, vai lá no fundo, é como aquela, né? Lança o pão sobre as águas e em algum tempo você o achará. É verdade. Ô, pastor, e outra coisa que por exemplo, minha família é tradicionalmente católica. Eu amo todo mundo, convivo com todo mundo e creio também. O próprio católico ele tem também a sua fé em Cristo, que a gente crê, né? Então, a gente vê, muitas vezes a gente rotula, eu tive colegas de outras religiões que sempre conversaram comigo, sempre eu respeitei, e sempre dei um testemunho para eles também, e vi neles também um caráter muito forte, e esse amor que nos constrange, que é o amor de Deus, a amar as pessoas. Porque, por exemplo, a gente pega aí, vamos colocar uma outra pessoa de qualquer outro credo, né? Então, nós, como crentes, que conhecemos essa graça, que temos esse entendimento, a gente precisa passar para todo mundo testemunho de vida, para que eles vejam. E eles também têm caráter. Eu sei que tem pessoas que, às vezes, nem acreditam em Deus, são ateus, mas têm um caráter irrepreensível, que às vezes a gente tem, até na vida deles também, um exemplo. Então, a gente aprende com todos. E essa live que a gente está fazendo, eu acredito que ela vai alcançar muitas pessoas que, através dessa palavra da graça, eles vão entender que não precisa esforço para a gente alcançar nada, né? Então, esse respeito que a gente tem pelas pessoas é muito bom. E eu estou vendo que aqui a gente está cuidando de tudo isso de uma maneira muito tremenda. Agora, nós temos que ter cuidado só com uma coisa, o horário. Parece que Exato. Estou acompanhando aqui. Está faltando poucos minutos para a gente acabar. Pastor, suas considerações, então, para a gente finalizar. Falta 3 minutos. Então tá, gente, eu quero só falar bem rápido aqui, agradecer a todos vocês que estão conosco e convidem mais nas próximas. E Amém. Vamos compartilhar essa graça e ter esse entendimento que não é pelo nosso esforço que a gente consegue nada. Nós devemos nos esforçar, sim, mas não para nos justificar. No trabalho, ser o melhor no nosso trabalho, na igreja também o testemunho de vida, e lá fora também, com as pessoas de fora. Mas isso não justifica a gente diante de Deus. Deus ouve a oração de todos no mundo, mas nem todos serão salvos, porque oram. Mas nós temos que crer em Cristo Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Amém. Beijão para vocês, gente. Beijão, pastor. Gente, nós vamos fazer mais lives, sim, Alessandra. E nós queremos convidar você, gente. Quem quiser participar, igual o pastor Hernani, a gente põe mais, pastor, põe mais alguém ali, um quadradinho ali, ou no YouTube a gente põe mais gente e vamos conversar. Vamos todo mundo conversar aí. Tá? Não queremos só nós 3, né? Vai ficar gravado. God bless you. Amém. Deus abençoe. Beijo, gente. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Obrigada. Tchau. Tchau, pastor. Deixa eu ver.